gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no texto da Santa Ceia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu vou ler 4 versículos, 5 versículos para a gente trazer uma rápida reflexão. Versículo 23 do capítulo 11 diz assim: palavras do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor. Paulo recebeu de quem, irmãos? Do Senhor. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isto todas as vezes. Vou repetir: fazei isso todas as vezes que fizerdes, que beberdes em memória de mim. Versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amados irmãos, preste atenção aqui, por favor. Esse texto, ele é muito claro. Possivelmente Paulo recebeu isso do Senhor Jesus, esse ensinamento sobre a Santa Ceia, quando Paulo estava preso na Arábia. Historiadores contam isso. Porém, eu vou me resumir a Bíblia, porque eu gosto muito da Bíblia. Eu sou bibliocêntrico. Gosto de ensinar o que a Bíblia fala. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui: porque eu recebi do Senhor. Paulo poderia ter dito: recebi de Gamaliel, recebi do escriba, recebi de um fariseu, do ensinador da lei, um rabino. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz: eu recebi do Senhor Jesus. Ora, se Paulo recebeu do Senhor Jesus esse ensinamento, irmãos, é porque Paulo está falando aqui algo muito importante para nós. Presta atenção nisso. Há quem ensine por aí, e a internet está muito cheia de ensinamentos falsos, irmãos. Hoje falamos aqui na classe da escola dominical sobre o perigo das mídias sociais. Tem muita fake news na internet. Porém, tem muito conteúdo doente, maldoso, fora da Bíblia, que não dá respaldo à nossa fé. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Olhe que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Jesus tratou com Paulo a ensinar o modelo exato, correto de celebrar a Santa Ceia. Os estudiosos da Bíblia hão de concordar comigo que Jesus deixou 2 ordenanças. Acho que a igreja aqui sabe de cor e salteado quais são as 2 ordenanças. Quem lembra da primeira? Não é possível, não. Qual é a primeira ordenança de Jesus? O batismo
em águas. A primeira ordenança de Jesus é o batismo em águas. Todo crente precisa ser batizado em águas. E o batismo que a Bíblia ensina é o batismo por imersão. Aquele batismo que a pessoa é imergido em águas, é mergulhado na água. Aquele batismo por aspersão, que coloca um pouco de água na cabeça, aquele batismo não é original da Bíblia. A Bíblia não ensina o batismo por aspersão, que é colocar um pingo d'água na cabeça. Não estou entendendo isso? O batismo bíblico de Jesus é o batismo por imersão. Agora essa aqui eu sei que todo mundo sabe. Jesus foi batizado aonde? Aonde? No Rio Jordão. Será que João Batista, ao batizar Jesus, ele pegou um pingo d'água do rio e derramou na cabeça de Jesus? Será? Não. Não faz nem sentido. A Bíblia diz que Jesus, saindo da água, quando Jesus saía da água, foi visto nos céus uma pombinha, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre, não é na cabeça não, irmãos, é sobre, acima. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho nele prazer. Observe que ali estava quem? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo representado por uma pomba, amém? Que pousou sobre a cabeça de Jesus, e o próprio Deus falando: eis aí o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Jesus cumpriu o seu ministério e deixou estabelecido esta primeira ordenança: o batismo em águas, batismo por imersão, ok? Qual é a segunda ordenança de Jesus? Essa segunda ordenança, ela é a Santa Ceia. A Santa Ceia é a segunda ordenança, não maior e nem menor do que a primeira, não menos ou mais importante do que a primeira. Ambas são igualmente importantes, tanto o batismo quanto a Santa Ceia. Jesus, ele diz aqui, conforme ele ensina Paulo, que devemos cear até que ele venha. No capítulo 26 de Mateus e Marcos 14, Lucas 22, iremos encontrar Jesus dizendo que não tomarei, mas desse fruto da videira, até que eu beba de novo no reino de Deus. Jesus estava à beira de ser crucificado, logo ele não teria mais uma oportunidade de cear com os discípulos, amém? Mas deixou a promessa que cearia de novo no reino de Deus. Paulo, escrevendo aqui a sua carta aos Coríntios, Paulo faz exatamente alusão a essa segunda ordenança de Jesus, que consiste em pão e vinho. Quais são os dois elementos da Santa Ceia, irmãos? Quem lembra? O pão e o vinho. Não é um pão sobrenatural, escute isso por favor. Não é um pão sobrenatural, não, é um pão comum, feito de trigo, que passou por um processo. O trigo foi assado, preparado, tornou-se farinha, foi para a mão do padeiro, tornou pão e está aqui à nossa frente.
Esse primeiro elemento da Santa Ceia chama-se pão. O que o pão representa, meus irmãos? O pão representa o corpo de Jesus, que foi crucificado por nós, rasgado por nós. Amém, irmãos? O pão, que é o primeiro elemento da Santa Ceia. Observe, ele representa o corpo de Jesus, que foi rasgado por mim e por você. O segundo elemento da Santa Ceia, qual é? O vinho. O vinho, suco da uva, puro, sem fermento, não alcoólico, não fermentado. Um suco sadio, puro, perfeito para simbolizar o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você. Queridos, Paulo escrevendo aqui diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos e disse: fazei isto em memória de mim. Estão ensinando por aí, irmãos, que a Santa Ceia não precisa tomar ceia. Alguém está ensinando por aí que não precisa tomar Santa Ceia, porque a Santa Ceia não passa de um símbolo. Não, irmãos, a Santa Ceia é uma ordenança, é um memorial. Amém, irmãos? Ensinar que a ceia é simplesmente um símbolo, isso é adulterar a palavra de Deus. Isso é rasgar a Bíblia. Isso é transgredir o ensinamento de Jesus. Sob pretexto, não vou para a ceia, porque a ceia é simplesmente um símbolo. Tanto faz eu tomar, como não tomar. Negativo, irmãos. Isso é ensinamento maligno. Isso é ensinamento de Satanás. Jesus disse, irmãos, que a gente precisa fazer até que Ele venha. Paulo diz: eu recebi de Jesus, e Jesus disse que eu devo fazer, a gente deve fazer até que Ele venha. Não é só um símbolo não, como alguém pensa. Não é só uma coisinha simples qualquer não, irmãos. É um memorial, é uma ordenança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já disse aqui, vou repetir para vocês nunca esquecer. A Santa Ceia, irmãos, ela é um termômetro, é como um termômetro que mede a temperatura espiritual de cada crente. Vou repetir para você entender. A Santa Ceia é como um termômetro que serve para medir a temperatura espiritual do crente. Não, eu não vou para a ceia. Se fosse culto normal eu iria, mas como é ceia eu não vou. Tem alguma coisa errada. Se eu posso vir para a Santa Ceia, com exceção de quem está viajando, ou trabalhando, ou doente, irmão, se eu posso vir para a ceia e fico em casa, eu estou pecando. Eu estou desconsiderando a Santa Ceia, que é uma ordenança de Jesus. Se alguém não vem para a Santa Ceia, não toma a Santa Ceia, porque não quer, tem alguma coisa errada na vida dele. Tem algum embaraço. Digo sem medo de errar, irmãos. Não peço nem desculpa para dizer isso. Se alguém não toma a Santa Ceia porque não pode, é uma coisa. Mas se não toma porque não quer, tem embaraço
embaraço no meio. Tem embaraço no meio. Tem embaraço, digo sem medo de errar. Como é que eu sou membro do corpo de Cristo e não tenho prazer em cear? Eu posso, não estou doente, não estou trabalhando, não viajei, não estou cuidando de um doente na minha casa, sob a minha responsabilidade, e eu não venho para a ceia, tem alguma coisa errada. Tem embaraço no meio, tem cheiro de pecado na vida de uma pessoa dessa. Paulo, irmãos, recomenda que devemos fazer isto até que ele volte. Todas as vezes que a gente se reunir, faça isso em memória dele, relembrando a sua morte, aleluia, relembrando o seu sacrifício na cruz por nós. Não aceite esse ensinamento que alguém diz por aí, que é um simples ato simbólico. Não é isso não. A Santa Ceia é um memorial, é uma ordenança estabelecida por Deus através de Jesus Cristo para nós fazermos até que Ele volte. Aleluia, aleluia. Ele vai voltar, irmãos, e enquanto Ele não volta, vamos continuar cercando a mesa do Senhor. A mesa está posta aqui. Vamos ter prazer nessa festa. É a maior festa da igreja, é a Santa Ceia do Senhor. E eu não posso desprezá-la por nada. Aleluia. Participe da ceia. Pastor, eu não posso tomar ceia hoje porque eu tive um problema com alguém. Se reconcilie com alguém. Se for preciso pedir perdão, vá pedir perdão a essa pessoa. Pastor, mas essa pessoa não está aqui essa noite. Então você pode assumir um compromisso. Pede perdão diante de Deus. Participa da ceia e vai pedir perdão a essa pessoa na hora que você puder, assim que puder. Mas não fique sem cear. Se você está bem com Deus, está bem com a igreja que é o corpo de Cristo, você pode participar da Santa Ceia. Você deve participar da Santa Ceia. Amém? Porque todas as vezes, versículo 26, que comerdes este pão, não é só uma vez, é todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje nós vamos cear novamente. É a 9ª ceia de 2022. E eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu vejo um crente tomando a ceia. Sabe por quê, irmãos? Porque é mais uma pancada que o crente dá no diabo. Quando nós tomamos a Santa Ceia, é uma pancada que a gente dá no inimigo das nossas almas, como que dissesse assim: eu venci. Ele fez de tudo para você não chegar aqui hoje, mas você chegou e você vai cear e vai cantar o hino da vitória, dizendo: eu tomei a ceia, eu venci. O diabo não quis que eu chegasse, mas eu cheguei e vou cear em nome de Jesus. Nunca falte a Santa Ceia, a menos que você não possa vir para a ceia. Se você não puder vir, for por esses motivos aí, pode mandar mensagem para mim, diga: pastor,
vem deixar minha ceia, porque eu não pude cear, porque eu estou enfermo ou enfermo, estava viajando a serviço, não estava turistando não, estava a serviço, ou estava trabalhando. Então você vai cear. Eu vou ter o maior prazer de entregar a ceia a você. Amém? Glória a Deus. Quando eu vou dar a ceia dos idosos, geralmente os idosos ou os doentes dizem assim: pastor, muito obrigado por ter vindo na minha casa dar minha ceia. Todo mês o senhor fez isso. Eu digo: não agradeça a mim não. Esse é meu dever como pastor, servir a igreja do Senhor. E faço isso com muita alegria. Mas não dá, irmão, para dar a ceia de alguém que no dia da ceia não veio porque não quis. Não dá. Amém? Guarda essa palavra. Vamos ficar de pé para a gente ler o texto completo agora da Santa Ceia e depois orarmos pelo pão.